Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento na nossa série de vídeos sobre a Copa Feminina 2023. Nós vamos trabalhar uma funcionalidade que é correspondente à geração dos cards das fases finais, que são as fases eliminatórias, incluindo aí oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e a grande final. Eu fiz aqui um print para vocês terem uma visão do que a gente vai desenvolver hoje, que basicamente é uma área que exiba o título das oitavas de final e posteriormente a gente faça para as outras fases. Hoje o foco é para as oitavas de final e a gente exiba os 8 cards correspondentes aos 8 jogos das oitavas de final. E essas informações que a gente tem aqui vão ser preenchidas com base no arquivo JSON que eu coloquei lá na nossa API Fake que está no GitHub. Então aqui eu fiz um print para vocês terem uma visão, mas basicamente isso aqui é um card com títulos que a gente vai fazer uma formatação bem rápida de CSS, porque o foco principal é eu mostrar alguns recursos novos para vocês. Porque esse componente que nós vamos fazer, ele não vai servir para exibir somente os jogos das oitavas de final, mas vai servir também para que a gente possa reaproveitá-lo para a exibição dos cards das outras fases, quartas, semi, disputa do terceiro lugar e a grande final. Então, lá no nosso projeto, dentro da pasta Components, nós vamos criar uma nova pasta que é correspondente a esse componente. A fase final é chamada de Knockout Stage. Knockout Stage é a fase eliminatória de eventos esportivos como futebol. E eu vou clicar aqui, copiar esse nome porque ele é de difícil grafia. Então eu vou criar os dois arquivos básicos que a gente cria em todas as aulas para criar um novo componente, que é o index.jsx, e criar o CSS dele, que é o nome do componente .module.css. Beleza? Para economizar a maior parte do nosso trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o código CSS, lembrando que eu deixo sempre os códigos na descrição do vídeo e você vai poder acessar a nossa API Fake. E lá nós temos os arquivos Markdown correspondente a todas as aulas. No caso, essa nossa aula agora é a aula 05, então vai ter um arquivo aqui chamado aula05.md que você vai poder acessar. Se tiver dúvida, você pode acessar aqui pelo readme, o link, que ele vai abrir também o arquivo sem problema. Você acessa lá o link e você vai conseguir copiar o código e colar sem problema. Então eu vou colar o código aqui CSS e a gente vai trabalhar com ele ao longo dessa aula, tá? Então salvei aqui e eu vou explicando para vocês como que a gente vai usar ele. Então dentro do nosso index.jsx a gente vai criar o nosso componente funcional, que é o nosso Knockout Stage. Então vou de novo aqui copiar o nome, vou criar aqui uma function com o nome Knockout Stage. Por enquanto eu não vou passar parâmetros, mas nessa aula a gente já vai passar parâmetros, tá? Mas por enquanto eu não vou passar. Vou fazer aqui o export default do Knockout Stage. Vou fazer o import do styles, import styles from, entre aspas simples, ponto barra, knockout_stage.module.css. Dentro do nosso componente funcional, nós vamos ter um return e dentro desse return nós vamos ter uma section. Essa nossa section, ela corresponde aos nossos jogos, sejam eles das oitavas, das quartas. Então eu vou criar um class name chamado styles.jogos, beleza? Styles.jogos. É aqui dentro que vão aparecer os cards correspondentes a cada um dos jogos daquela fase eliminatória em questão, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa exibir dentro desses cards as seguintes informações: oitavas 1, chave 1, as informações de data e hora do evento, informações sobre a partida e informações sobre quem foi o vencedor. No caso, a gente já tem informações sobre os 4 primeiros jogos das oitavas de final. E desses 4 jogos, os 3 primeiros terminaram no tempo normal, tendo um vencedor, obviamente. E o quarto jogo das oitavas, ele teve prorrogação e teve disputa de pênaltis. Ou seja, a gente vai precisar também exibir outras informações extras abaixo antes de exibir, de fato, o nome da grande equipe ou seleção vencedora. Então, basicamente, a gente vai exibir oitavas, chave e assim por diante. Só que essas informações a gente ainda não tem, porque a gente precisa fazer aquele esquema que a gente já fez nas aulas anteriores. Antes do return, a gente precisa criar um state para poder armazenar as informações acerca dos jogos. Então, esse nosso state vai se chamar jogos. Vou fazer o set de jogos. Ele vai ser um use state, que vai armazenar inicialmente um array vazio. Quando eu teclei Enter aqui, ele fez o import automaticamente, tá?
Outra coisa que a gente vai fazer, utilizar o User Effect, como a gente já vem trabalhando nas outras aulas. Quando eu teclei Enter, ele já fez o import, só que ele colocou em 2 linhas aqui, tá, pessoal? Eu só vou recortar, colocar aqui vírgula, colar ele lá em cima e apagar essa linha aqui. Tá? Então, dá para simplificar isso aqui tudo numa linha só. O nosso User Effect tem que ser processado através de uma Arrow Function. E depois dessa área das chaves, vírgula, e entre colchetes a gente coloca aqui o nosso array de dependências. Beleza? Então aqui dentro a estrutura ela é extremamente simples, aquela que a gente já vem desenvolvendo ao longo das aulas. A gente vai criar uma função que vai buscar informações sobre os jogos, então ela vai se chamar buscar jogos. Ela vai ser uma Arrow Function. E depois da definição dela eu quero que ela seja executada. Buscar jogos, abre e fecha parênteses. Dentro dela, const response igual a await fetch, e entre parênteses eu tenho que passar uma URL. Só que eu esqueci aqui de colocar antes o async, que a gente não pode esquecer, que a nossa arrow function vai ser async. A nossa arrow function vai ser async e, obviamente, as ações aqui de dentro vão ser await. E essa URL, ela é o quê? Tá, então eu vou fazer assim, eu vou criar uma const chamada URL, que vai receber entre sinal de crase um template string, que vai ser a URL que eu quero passar. Lembrando, pessoal, a gente está sempre fazendo requisição da nossa API fake, então tem aqui um arquivo chamado oitavas-copa-2023.json. Eu já abri ele numa nova aba aqui, eu vou clicar aqui em raw para poder pegar o endereço correto dele. Ó, cliquei, vou pegar o endereço correto, vou copiar e vou colar aqui dentro dessa área das crases, beleza? Então a minha URL, ela é passada aqui dentro, tranquilo? Ela é passada aqui para o nosso fetch. Depois a gente dá continuidade à nossa estrutura de códigos, que só faltam 2 linhas aqui nessa parte. Const data igual a await response.json, abre e fecha parênteses, tecla Enter, set jogos, entre parênteses, data. Observem como ele ficou até mais limpo o código, principalmente dessa linha aqui do response. A gente tirou a URL que seria jogada diretamente aqui dentro, a gente colocou ela numa constante, assim fica bem mais legível. Então, jogos é um array que traz informações sobre todos os jogos daquela fase em questão que a gente está pesquisando, que aqui no caso são as oitavas. Então aqui dentro do meu return, aí sim, dentro da section, abro chaves, porque eu vou ter que colocar um código de JavaScript. Eu vou indicar que do meu array jogos, eu preciso fazer um map. E esse map, ele vai ser feito da seguinte forma. Cada elemento do meu array jogos, eu vou chamar de jogo. E como é uma arrow function, eu tenho que fazer a flechinha. E entre parênteses, eu vou colocar o que eu quero exibir em tela. Prestem bem atenção o que a gente precisa. A gente precisa criar uma divisória ou uma seção que vai representar esse card genérico, que vai trazer essas linhas com informações. Então, esse é o foco principal. Eu vou criar aqui genericamente uma divisória, poderia ser uma section, poderia ser um article, também sem problema. Aqui ele está dando erro só porque falta a gente definir a key. Então, key, entre chaves, jogo.jogo. Professor, jogo.jogo? Jogo é o nome do elemento do nosso array mapeado. Ponto jogo faz referência à nossa propriedade jogo. Propriedade jogo? Sim. Se a gente for olhar lá na nossa API, eu tenho no meu array das oitavas, eu tenho aqui tipo, fase, jogo, chave, dia, data, hora. Eu tenho um monte de informações. Então eu tenho aqui uma propriedade ou atributo chamada jogo que traz o número do jogo. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro daquela fase especificamente. Tá? Então definir a key ali está tranquilo. Qual é a outra informação que eu preciso? Eu preciso ter esse texto, oitavas, 1, chave 1. Tá? Então como que a gente coloca isso? Dentro de uma tag H2, eu vou colocar o texto oitavas e entre chaves eu vou colocar jogo.jogo, porque jogo.jogo traz o número do jogo das oitavas. Depois eu vou colocar aqui espaço, tracinho, chave, espaço, entre chaves, jogo.chave. Professor, jogo.chave, lembre-se que tem uma propriedade chamada chave, que traz o número da chave. Beleza? Então, eu coloquei aqui por enquanto só essa informação, depois a gente vai colocar mais, tá?
para a gente poder fazer esse preenchimento completo aqui. Dia, data, hora, informações sobre a partida, etc. Porém, se vocês observarem aqui no nosso código, ele está aqui marcando um possível erro no seu código. Se tem algo enfatizado, provavelmente existe um alerta que o seu ESLint está passando. Então ele diz que o erro está bem aqui. Ele diz que esse array de dependências ele não pode ficar vazio se a gente passar esse parâmetro URL. A gente tem que usar o URL como um parâmetro aqui dentro do nosso array de dependência. Porque uma alteração nessa constante vai impactar na alteração do fetch, então ela tem que ser passada como dependência. Ou a gente passa ela ou a gente apaga. Tá? Então no caso aqui eu vou passar para deixar como uma boa prática. Beleza? Então feito isso, o que a gente precisa fazer? Usar esse nosso componente lá na nossa aplicação. Vou copiar aqui o nome dele, porque lembre-se, ele é um nome muito grande, né? Vou lá no nosso app.jsx, lá dentro do app.jsx, lá no finalzinho mesmo, dentro do return, dentro do nosso fragment, vou criar uma tag H2, tá? H2, com o nome oitavas de final. E abaixo, vou ter que copiar aqui essa section para a gente manter o padrão do que a gente estava fazendo. Vou só mudar aqui o class name para knockout, que é knockout. Então, knockout table, que é o nome que eu vou colocar para essa nossa section. E vou mudar aqui o nome do componente, knockout stage. Quando eu teclei Enter, ele fez o import aqui, tá, pessoal? Então, abaixo daquela nossa área de classificação dos grupos, o que eu fiz aqui foi só tag H2, section com um nome aqui para a gente manter aquele padrão que a gente está fazendo de elemento table, elemento table, elemento table. Então aqui no caso é knockout table. E eu coloquei o nosso componente novo aqui dentro dessa nossa section. Beleza. Indo lá para o nosso programa, lá no nosso browser, a gente vai observar abaixo da tabela de classificação, vai aparecer aqui oitavas de final, que é a tag H2, e depois já aparece aqui oitavas 1, chave 1, oitavas 2, chave 3 e assim por diante, até a oitavas 8, com as suas respectivas chaves. Professor, é só isso? Não. Agora a gente vai começar a fazer os ajustes de uso do CSS. Então lá no nosso index.jsx, essa nossa divisória aqui, que representa aquele nosso card de jogos, ele tem uma classe específica que eu coloquei dentro do nosso programa. Então lá no nosso CSS, chamado knockoutStage.module, tem uma classe chamada jogo, no singular. Essa classe eu vou usar no meu programa aqui nessa divisória. Então nessa div, depois da key ou antes dela, não tem problema, eu vou definir um class name, chamado styles.jogo, no singular. Então o class name dessa divisória vai se chamar jogo, que é styles.jogo. Feito isso, indo lá para o nosso browser, já aparece aqui a estrutura do card. Cor de fundo, sombreamento e tudo mais, só que ele está indo até o limite aqui da borda, está passando muito. Para a gente manter o padrão, pessoal, o que a gente está fazendo? Lembre-se que dentro do nosso app, a gente está sempre definindo uma class name aqui, com o nome table, por exemplo, que vai ser uma classe que a gente vai formatar lá dentro do nosso CSS genérico. Então aqui em app.jsx eu só estou copiando o nome dessa class, que está envolvendo o nosso componente. Vou lá no nosso CSS chamado app.css, lá no final eu vou colocar aqui ponto, knockout table, entre chaves, eu vou só colocar duas formatações, max width de 1000 pixels e margem alto. Eu só quero colocar isso daqui, tá? Essas duas aqui são só importantes para a gente poder limitar o tamanho em 1000 pixels de largura no máximo e centralizar esse conteúdo, tá? Isso aqui só é um detalhe mesmo. Então, feito isso, observem que o nosso card já não passa muito. Ele tem uma largura máxima de 1000 pixels e está centralizado. Beleza? Então, aqui no app.css eu não vou mexer mais nada ao longo dessa aula. Vou salvar e fechar. Vou aproveitar que a gente já está mexendo no CSS, no index.css. Aqui na parte de baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar as formatações para todos os títulos. H3, H4, H5, H6. Todos os títulos vão ser centralizados e vão ter uma margem block de 1 rem. Pelo menos isso é o suficiente, é o que é o mais essencial. Salvei e fechei. Lá no nosso browser, observem que continua tudo do mesmo jeito. Professor, esse texto aqui está grandão.
no seu print o texto aparece bem pequenininho, oitavas 1 chave 1. Por quê? Vamos lá para o CSS. No index.jsx, essa tag H2 eu coloquei uma classe para ela todinha. Então o que eu vou fazer, pessoal? Prestem bem atenção aqui, eu só vou recolher aqui essa parte das pastas para poder ficar mais legível o que a gente está fazendo. Então dentro da tag H2, class name styles.título2. Essa classe título 2 está lá dentro do nosso CSS, aqui ó. Só mudei tamanho e o peso da fonte. Observem como ficou menorzinho aqui, tá extremamente parecido com o que aparece aqui no nosso print. Agora nós precisamos colocar informações sobre a data, a hora, sobre a partida e depois outros detalhes. Então vamos por partes, colocando por linha. Lá no nosso index.jsx, abaixo da tag H2, agora a gente vai trabalhar com uma tag H3, que vai ser sobre o dia, data e hora. Como são muitas informações, eu vou logo quebrar aqui, teclando Enter. Como essas informações elas vão ter uma formatação um pouquinho diferenciada, eu vou colocar elas entre a tag span, vou definir um class name para cada uma delas, tá? Então, entre chaves, styles.dia. Então, essa é a classe do elemento dia. E entre a tag span, eu vou colocar aqui entre chaves a informação que eu quero exibir, que é jogo.dia. Beleza? Vou copiar para baixo essa linha, Shift Alt seta para baixo, eu vou fazer isso 2 vezes e só vou mudar aqui para data na linha seguinte e na outra linha eu vou mudar para hora, a classe, e a propriedade aqui, hora. Qualquer dúvida, dê uma pausa no código neste ponto, mas observe, então é simples. Dentro de uma tag H3, eu envolvi o conteúdo em span, colocando aqui uma classe chamada dia, outra chamada data, outra chamada hora, e eu estou colocando as informações que a gente mapeou, que é dia, data e hora, sem problemas. Feito isso, indo lá para o nosso browser, já aparece aqui sábado 5/8, 2 horas, e assim sucessivamente aparecem todas as informações, beleza? Percebam agora que a gente tem que exibir informações sobre a partida, e depois a gente tem que exibir ou não informações extras, e abaixo a gente tem que exibir informações sobre os vencedores. Tudo bem? Então o que a gente precisa exibir? Lá no nosso código, depois dessa tag H3, eu vou colocar novamente aqui, eu posso colocar uma tag H3 sem problema, eu poderia colocar uma divisória. Essa minha tag H3, eu vou definir uma class, que eu defini lá no meu CSS, chamado placar. Então, styles.placar. Dentro dessa tag H3, eu tenho que exibir informações bem diversificadas. E eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui, pessoal. Por isso que eu não quero dar muita ênfase para o CSS, que o CSS já vai tomar muito tempo da gente. Mas o placar que aparece aqui para a gente, ele tem aqui informação sobre a seleção mandante, ele tem o placar em si e informação sobre a seleção visitante, ou seja, são 3 informações que a gente vai ter que exibir. Eu vou colocar essas informações dentro de divisórias. Então eu vou criar uma div aqui, tá? Vou definir o class name para ela. E a primeira div, ela tem que trazer informações sobre a seleção mandante. Então eu vou colocar a classe mandante underline box. Mandante underline box. Beleza? Deixa eu só deixar ela aqui por enquanto. Vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo, vou copiar ela mais 2 vezes. Aqui eu preciso ter informação sobre o placar em si. Tá? Então aqui vai ser o placar underline box e depois eu vou ter informação sobre o visitante underline box. Beleza? Então eu vou ter 3 divisórias dentro dessa minha área. O professor colocou uma tag H3 aqui, tá? Eu coloquei uma tag H3 só para a gente poder aproveitar aquela formatação já centralizada. Mas você poderia colocar aqui uma divisória também sem problema, tá? Então, ponto placar é uma classe que tem lá no nosso programa. Então a gente já tem aqui uma classe chamada ponto placar. Deixa eu apagar essas linhas que estão comentadas aqui, que não tem necessidade. Deixa eu só apagar isso, beleza. Então já tem aqui uma classe chamada ponto placar, beleza? Daí eu só tenho que trabalhar com a formatação aqui para exibição das informações sobre quem é o mandante, qual é o placar e quem é o visitante, beleza? Para isso, aqui dentro da tag de abertura eu vou teclar Enter e eu preciso ter essa estrutura aqui, pessoal, que é o texto e a imagem. Então, texto do nome da seleção e a imagem dela. A gente já vem fazendo isso ao longo de todas as aulas. Então, basicamente, entre chaves do nosso jogo, eu quero dizer quem é o
mandante, não é mandante box, é mandante. E abaixo dele eu vou usar uma tag img, e no src, ao invés de trabalhar com aspas, eu tenho que trabalhar aqui com as chaves, abrir as crases, porque eu vou trabalhar com template string ou template literals, e dizer qual é o caminho das minhas imagens, que é barra, bandeiras, barra, dólar, entre chaves o nome da seleção, ponto png. Aqui no caso, lembre-se que a gente tem aquele esquema. As nossas imagens, elas são feitas com base na sigla da seleção em letras minúsculas. Então a gente tem sigla mandante e sigla visitante. Então eu tenho que colocar aqui sigla mandante. Só que tem um porém. Eu não posso só colocar sigla mandante. Eu tenho que pegar a sigla mandante lá do meu elemento jogo. Então de jogo, eu vou pegar a sigla mandante. Porém, eu tenho que fazer ponto to lowercase, abre e fecha parênteses. Então a linha ficou um pouquinho grande, mas basicamente é isso aqui, tá? Então feito isso, outra coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar esse jogo mandante e passar também como alt. Substituo pelas aspas, chaves, jogo mandante. Feito esse aqui pelo menos, se você for observar lá no nosso programa, agora não tem mais erro. E agora já está aparecendo aqui o nome da seleção, a bandeirinha, e já está bem alinhadinho, tá, pessoal? Porque eu já coloquei a formatação CSS. Porque se eu fosse explicar para vocês pormenorizadamente o CSS, ia demandar muito mais tempo e o vídeo já está bastante longo. Beleza, a gente tem que trabalhar a parte seguinte do nosso código. A gente tem aqui que fazer a do visitante. O visitante é o mesmo esquema, pessoal. Eu vou copiar a linha aqui da imagem, só que eu vou passar lá para baixo, vou teclar Enter, vou colar, vou usar aqui um Tab. Aí eu tenho que fazer bandeira e depois informação. Então vou pegar aqui a informação também aqui, colar aqui para baixo. E só vou mudar aqui. Ao invés de mandante, vai ser visitante. E aqui mesmo esquema. Visitante. Aqui também, ó. Visitante. Acho que é isso só. Então, no box do visitante, né? Visitante box. Sigla visitante. Alt, jogo visitante. E aqui também visitante. Feito isso, observem que já aparece a bandeirinha e o nome da seleção também sem problema. Só falta a gente exibir a questão do placar. O placar aqui, ele é super simples, pessoal. Dentro da divisória, a gente tem que exibir gols mandantes e gols visitantes. Eu vou copiar um aqui só para poder economizar um pouquinho a parte da digitação. Só que tem um detalhe. Eu quero trabalhar esse conteúdo do placar fazendo uma pequena formatação dos gols. Então, para isso, eu vou criar uma tag spam e vou definir aqui um class name chamado styles.goals. Dentro dessa tag spam, do nosso elemento jogo, eu quero mostrar goals underline mandante. Eu quero fazer nessa estrutura aqui, spam, class name, styles, goals, e mostrar as informações sobre do elemento jogo a propriedade goals mandante. Vou clicar nessa linha, fazer Shift Alt, seta para baixo, para colar ela, né, para fazer uma cópia. Vou só mudar aqui embaixo para visitante. E entre elas eu só vou colocar aqui o X. Só o X mesmo, digitar mesmo o X. Então, tranquilo. Eu tenho aqui um spam com gols mandantes, um outro spam com gols visitantes. Vou só subir aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo nesse ponto para vocês verem. Tá, então essa aqui é a estrutura do nosso card em princípio. Falta só a parte ali do vencedor e dos detalhes extras. Mas voltando lá para o nosso programa, para a nossa aplicação, já aparece aqui tranquilo. O nome da seleção mandante, a quantidade de gols dela, o X, quantidade de gols do visitante, o nome dele, bandeira. Observem que está aparecendo tudo perfeito. Tudo tranquilo. O que a gente precisa exibir de informações? Falta a gente colocar quem é o vencedor, no caso a gente tem que colocar o nome vencedor ou vencedora, se vocês quiserem colocar aí, e tem que colocar o nome da seleção vencedora aqui embaixo, beleza? E isso a gente vai fazer utilizando uma tag H4. Então depois dessa tag H3 aqui, a gente vai precisar ter informações que são detalhes extras do jogo, e depois a gente vai ter numa tag H4 a informação sobre o vencedor. Então eu vou colocar aqui vencedor, dois pontos, entre chaves, jogo.vencedor. Nesse nosso arquivo JSON, na nossa API, eu coloquei aqui uma propriedade chamada vencedor e uma propriedade chamada perdedor. Isso aqui é importante saber os vencedores nas fases de oitavas e quartas.
A partir da semifinal, a gente já precisa saber tanto quem foi o vencedor como quem foi o perdedor. Porque quem chega na semifinal, os 4 que chegam na semifinal, é importante saber quem é que vai ser o primeiro vencedor da semifinal, o segundo vencedor da semifinal, eles vão disputar a final. E os perdedores da semifinal vão disputar o terceiro e quarto lugar. Então essa propriedade ela é bem interessante, tudo bem? Então feito isso, coloquei aqui, eu coloquei numa tag H3, mas é H4, tá pessoal? Numa tag H4. Professor, e se eu colocar numa H3? Não tem problema, pessoal, mas é só uma questão de semântica, tá? Então eu só coloquei aqui vencedor, jogo. Feito isso, indo lá para a nossa aplicação, já aparece aqui tranquilo. Vencedor Espanha, vencedor Japão, vencedor Holanda, vencedor Suécia e assim por diante. Os que não tem vencedor ainda aparece só um tracinho, os que não tem gols ainda aparece só um tracinho. Tá tudo beleza, tudo perfeito, tudo legal. Professor, é só isso? Não. Ainda falta a gente colocar as informações sobre o tempo extra. Como assim? No caso, por exemplo, do jogo que aconteceu da Suécia e Estados Unidos, no tempo normal o placar foi 0-0, ou seja, empate, eles foram para a prorrogação. Na prorrogação, o placar persistiu 0-0, e aí eles foram para a disputa de pênaltis. As seleções indo para a disputa de pênaltis chegaram no total de 5-4, 5 para a Suécia, 4 para os Estados Unidos, e a Suécia sagrou-se vencedora dessa disputa das oitavas. Então eu preciso colocar essas informações aqui do tempo extra, que é da prorrogação, ou prorrogação e disputa de pênaltis, e eu preciso colocar isso aqui antes do vencedor, beleza? Aqui antes do vencedor. Então eu vou fazer assim, vou só apagar essa linha aqui. Aqui nesse espaço entre a nossa área do placar e do vencedor, eu vou criar uma divisória. Essa divisória aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ela vai ter uma classe que eu vou definir, chamada styles.tempo_extra. Então, a classe chama tempo_extra. Só que tem um detalhe. Essa parte aqui, pessoal, deixa eu voltar para o print, que é prorrogação e pênalti. Essa parte aqui só tem que aparecer se a gente tiver uma resposta positiva para prorrogação ou para pênalti. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação condicional. Então, entre chaves, eu vou fazer aqui uma formatação condicional ou uma renderização condicional da informação. Então, do meu elemento jogo, se lá em prorrogação o valor for igual, eu posso colocar idêntico, que fica mais correto, idêntico a sim, então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma divisória que vai ter um class name chamado styles.centralizar, beleza? E dentro dessa divisória é que eu vou exibir aquelas informações sobre prorrogação e sobre pênalti. Eu poderia fazer a formatação condicional para prorrogação e para pênalti, só que eu estou colocando tudo junto, tá, pessoal? Se for para prorrogação, eu vou exibir ali a informação se teve pênalti ou não, se teve prorrogação. Eu coloquei isso tudo dentro de span, então dentro de um span eu coloquei o texto aqui, prorrogação, aí isso aqui é só um texto mesmo, por isso que eu coloquei aqui esse sinal, prorrogação, entre chaves, jogo.prorrogação. Então ele vai fazer isso aqui, prorrogação, aí ele vai escrever a palavra sim, beleza? Aqui eu coloquei só um pipe, placar, prorrogação, então placar, prorrogação, dois pontos, entre chaves, jogo.placar, underline, prorrogação. Beleza? Então essa linha aqui do span, eu salvei. Indo lá para o nosso programa, observem que não aparece nos primeiros jogos aqui, não aparece. Prorrogação sim, só aparece no jogo da Suécia. Prorrogação, só que tem que aparecer aqui a palavra sim, né? Então não está aparecendo aqui a palavra sim. Deixa eu vir aqui, porque está com acento, né? Não é com acento. Então estava errado bem aqui a grafia da propriedade. Beleza? Salvei. Aqui, ó, prorrogação, sim. Placar prorrogação, 0-0. Então eu vou copiar essa linha, como ela é muito parecida com a próxima que a gente vai fazer, eu vou colar aqui embaixo e eu vou mudar para pênaltis. Pênaltis. Vou mudar aqui mesmo esquema. Propriedade pênaltis, jogo.pênaltis, placar pênaltis, aqui pênaltis,
E aqui, mesmo esquema, placar underline penalties. Qualquer dúvida, só dê uma pausa nesse trecho do código e dê uma olhada, tá, pessoal? Então aqui não tem muito mistério, a gente só colocou dentro de um span para poder ficar um pouco mais organizado. Aqui a gente fez só o texto e a exibição das informações, se é sim prorrogação, sim pênalti, placar da prorrogação e placar dos pênaltis, beleza? Feito isso, observem que já aparece aqui, ó, prorrogação sim, placar prorrogação 0-0, pênalti sim, placar pênaltis, aqui no caso está dizendo sim, tá errado o negócio aqui, né? Aqui é placar underline pênalti, aqui ó, placar pênalti, jogo ponto placar underline pênalti. Salvei? Agora sim, aparece tudo bem certinho, beleza? Então, ainda vão acontecer mais 4 jogos das oitavas de final, que são Inglaterra e Nigéria, Austrália e Dinamarca, Colômbia e Jamaica, França e Marrocos, necessariamente nesta mesma ordem como estão aqui, porque se vocês olharem pela agenda, segunda 7/8 às 4 horas, segundo 7/8 7h30 e assim por diante, a gente também vai ter as informações desses placares e as situações e eu vou atualizar também lá na nossa API, conforme eu for encontrando aí o tempo. Mas o foco principal da aula de hoje era a gente desenvolver essa funcionalidade aqui. Só que antes da gente finalizar a aula, pessoal, a gente precisa fazer um leve ajuste aqui nesse nosso código. Já está tudo funcionando perfeitamente, só que a gente precisa fazer um negócio aqui, pessoal. Esse nosso componente ele não vai exibir informações somente sobre as oitavas de final. Ele vai exibir sobre as oitavas, quartas, semi, terceiro, que é terceiro e quarto lugar, e final. Então o que eu preciso fazer? Todo o meu projeto está sendo baseado nessa estrutura de nome aqui de arquivo JSON e só vai mudar aqui o nome da fase. Por exemplo, ao invés da palavra oitavas, vai estar oitavas, quartas, semi, terceiro e final. Então eu tenho que substituir esse nome que eu estou colocando aqui para eu poder reaproveitar esse código. Esse nome corresponde à fase. Então o que eu vou fazer? No lugar da palavra oitavas aqui da URL, eu vou colocar dólar, entre chaves, fase. Essa fase vem de onde? Ela vai vir como uma props para a gente. Então aqui dentro da nossa função, dentro dos nossos parênteses, entre chaves, porque eu estou trabalhando aqui com a questão da desestruturação, eu vou ter uma propriedade chamada fase. Então essa props chamada fase, ela vai ser passada aqui, beleza? Só que observem, ele está dizendo aqui, fase is missing in props validation. Ele tá dizendo, o ESLint quer que eu faça a validação dessa props. Eu não quero fazer validação. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte, cliquei na palavra fase, vou clicar aqui na lâmpadazinha e vou clicar aqui nessa opção, Disable React Props Types for this line. Eu não quero definir props para essa linha. Professor, e se eu não fizesse isso? Eu poderia fazer a outra opção aqui, que é a segunda, que inclusive eu acredito que fica melhor, inclusive essa segunda mesmo, que é desabilitar as props para todo esse meu arquivo, tá? Então deixa essa linha aqui de anotação só para o ESLint não ficar reclamando com a gente. Vou reexibir aqui a nossa área, observem que não tem nada vermelhinho, não tem nada laranja, não tem nada amarelado, não tem nenhum erro aqui, beleza? Só que se a gente for lá para a nossa aplicação, não está aparecendo as oitavas. Por que não está aparecendo? Por uma questão simples. Nossa função representa o nosso componente. Então, o nosso knockout stage ele precisa de uma propriedade chamada fase. Lá no nosso app.jsx, o nosso componente não tinha props, não tinha propriedade. Quando eu posiciono agora, observem que aparece lá, entre parênteses, fase. Então, quer dizer que aqui dentro da tag de abertura do meu componente, eu preciso passar uma props chamada fase, beleza? E essa fase, como é um texto, eu vou passar entre aspas. O nome da minha fase é oitavas, assim em minúsculas, tá? Oitavas, em letras minúsculas. Observem, eu passei a props chamada fases com o texto oitavas. Quando a gente for fazer os próximos, quartas, a gente só vai mudar aqui para quartas, depois para semi, depois para terceiro, depois para final, e a gente vai poder reaproveitar esse nosso componente e não precisar ficar criando um componente para cada uma dessas fases eliminatórias. Beleza? Feito isso, indo lá para o nosso programa, vou dar uma atualizada aqui no nosso código e a gente tem que torcer para que ele funcione. Observem que lá embaixo voltou a aparecer tudinho perfeitamente.
Tá tudo funcionando perfeitamente. Então, na aula de hoje, o foco principal era a gente desenvolver um componente que mostre as fases eliminatórias do nosso evento que está sendo trabalhado, que no caso é a Copa Feminina 2023. A gente fez um componente chamado Knockout Stage, que representa as fases finais, que é oitavas, quartas, semi, disputa do terceiro e quarto lugar e a grande final. E a gente fez um componente utilizando props, no caso aqui a gente criou uma propriedade chamada fase, que vai permitir que a gente reaproveite esse componente para as fases seguintes. Mas, como eu disse para vocês, o foco da aula de hoje basicamente vai até este ponto aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!